E nós vamos estudar Gênesis 17, 1. Disse a palavra do Senhor: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Para localizar você dentro do contexto que nós estamos estudando, na semana passada, eu cheguei a pregar sobre esse contexto, né, de Gênesis 16. Vocês podem reouvir essa palavra abençoada. Mas nós temos lido anteriormente que Abraão aceitou a proposta de Sarai. Qual foi a proposta de Sarai? É apresentar sua escrava, lembra disso? Agar, para que através de Agar seja gerado um filho. E isso que aconteceu, Agar foi entregue para Abraão, e essa união de uma escrava com o patriarca gerou um filho chamado Ismael. A consequência de ser Ismael, até o dia de hoje, e o resultado dos filhos de Ismael, que são todos da descendência do Islã. Os árabes, o islamismo, todo esse povo que hoje inclusive se levanta em guerra contra o povo eleito de Deus, são os filhos de Ismael. Mas a sua esposa, a esposa de Abraão, entregou Agar, né? Nós temos falado isso, e propôs a Abraão de se unir a Agar com uma proposta de gerar o filho da promessa. Só que Ismael não foi o filho da promessa. O filho da promessa realmente é Isaac. E na verdade, tudo isso foi um pretexto para querer gerar a promessa e o propósito de Deus pela mão do homem. Sarai errou no seu momento, e obviamente as consequências trouxeram certas confusões dentro da casa de Abraão. Quais confusões trouxeram esse erro de Sarai? Nós temos visto brigas, dissensões, conflitos de posição, competição e inveja entrou na casa do patriarca. Mas não cabe a maior dúvida que o maior culpado em tudo isso foi Abraão. Foi o próprio Abraão. Por quê? Na verdade, é uma questão de hierarquia. O nível de culpa que nós possamos ter diante de Deus se mede em função ao quê? Ao seu nível de conhecimento. Nós seremos julgados no dia do julgamento em função do nível de conhecimento e da graça que temos recebido por parte de Deus. Que graça Sarai recebeu por parte de Deus?
a graça de ter um Abraão? Sim. Ela tem um peso de culpa do erro que ela cometeu. Porém, maior culpa teve Abraão de aceitar se unir com Agar, sendo que Abraão tinha um nível de intimidade, mas infinitivamente maior do que Sarai. Um nível de intimidade com o próprio Deus muito maior do que Sarai. E o que dizer de Agar, que também cometeu um erro, mas a menos culpada em tudo isso é Agar, que era escrava de Sarai. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, a palavra de Deus disse: a quem muito foi dado, escuta isso, a quem muito foi dado, será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, houve uma cobrança maior sobre Abraão, porque Abraão conhecia Deus. E Deus tinha se revelado a ele. Por isso que me atrevo a lhe dizer, o nível de cobrança que vocês terá com Deus será maior agora do que antes de você assistir essa palavra. Por quê? Por causa do conhecimento. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que significa ignorância? É ignorar e não saber. E não saber. Uma coisa é andar em pecado porque não sabe que isso é pecado. Ou talvez andar em pecado porque não recebeu, talvez, a oportunidade de ter um homem de Deus, os ensinos bíblicos e um discipulador que tenha capacidade de justamente lhe dar essa oportunidade de você se firmar. Mas quando essa graça vem, quando Deus lhe dá essa graça, essas oportunidades, tanto de conhecimento, como também de graça proporcionada para essa figueira, para essa árvore que Deus plantou, e recusamos a sua graça, ali, obviamente, o nível de juízo será muito mais severo. E é justo e é normal. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, vamos ler o que diz a palavra. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Olha isso. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependem. Ou seja, existia por causa da ignorância, por não saber, uma longanimidade de Deus. Por causa de o povo não saber. Mas hoje, por causa da palavra que vos é dada, Deus espera arrependimento. Ou seja, uma mudança de atitude por causa da revelação da palavra pregada. Essa palavra deve produzir mudança. Essa palavra, pelo seu poder e direção por parte de Deus, deve produzir mudança. Glória a Deus. Amém. Bom, então, nessa etapa da vida de Abraão,
aos 99 anos de idade, a Bíblia diz que Deus lhe aparece e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso e ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Íntegro. Agora, nós podemos deduzir com essa experiência lida na Bíblia que mesmo que Abraão tenha feito algo que tenha gerado consequências graves dentro da sua casa, e até mesmo para a humanidade, as consequências da humanidade, a graça e misericórdia o alcançou. Abraão errou, Abraão pecou, Abraão se afastou do propósito de Deus, se desviou de Deus, no recorrer desses 10 anos, aonde gerou um Ismael. Mas Deus é misericordioso. Quando o Senhor elege uma pessoa, Ele não desiste tão fácil assim. Ele não abandona essa pessoa tão facilmente assim. Por que você acha que está vendo essa palavra? Você pode sentir talvez um nível de culpabilidade pelas coisas que você tem cometido no seu passado. Mas você não pode tomar o lugar de Deus. Porque se Deus decide lhe perdoar, quem é você para você não se perdoar? Por que você não se perdoaria? Também Abraão falava com Deus. Também Abraão teve sua experiência com Deus. Mas, se nós estudamos bem, há um vazio de 10 anos. Desde os 87 ou 8 anos aos 99 anos de Abraão, e não se ouviu mais nada, a não ser um filho gerado pela carne, que não é o filho da promessa. Talvez no recorrer desses 10 últimos anos, você desagradou muito a Deus. Mesmo tendo a palavra de Deus. E se eu lhes falo que as misericórdias de Deus lhe alcançou, se essa palavra produz vida e arrependimento genuíno por parte de Deus, você está disposto a receber essa graça de graça? Pois Deus decidiu se revelar e aparecer a Abraão. Você acha que Deus não seria capaz de me usar para falar com você? E lhe dar mais oportunidades para que a graça, pelo conhecimento, lhe alcance? Então Deus, Ele não destituiu e não desistiu de Abraão. Deus não o abandonou. Deus não trocou de escolhido para estabelecer outro filho da promessa. Não. E não pensa que Deus desistirá tão fácil de você. Porque nosso Deus é um Deus de muita misericórdia, cheio de amor. Mas isso não quer dizer que nós devemos planejar o erro ou fazer algo do tipo, desse tipo, de maneira voluntária. Não, nós não podemos abusar da graça tampouco. Mas isso quer dizer
que na medida que Deus vê em nós um esforço, na medida que Deus vê em nós um zelo, um desejo de se aproximar da verdade, pois Deus terá paciência de fazer como um pai faz quando ensina para um bebê andar. O filho cai, mas o bebê, ele sempre tem uma meta de se levantar. Mesmo gateando, o foco do bebê é fazer como o pai e como a mãe. É focar a imagem e semelhança paterna a fim de ser como ele é. Eu não conheço bebê que queira ficar na condição de rastear, de gatear. Ele sempre vai se esforçar. Ele sempre vai procurar se levantar. E o pai terá o prazer de firmá-lo e ensinar os primeiros passos. Mas as quedas, as trombadas, as feridas causadas pela imaturidade que provocaram dores, assim como um bebê, lhe servirá para afirmar-se. Quando um bebê cai e não se firme, às vezes produz dor e ele vai chorando. Mas todas essas coisas, esse contexto de cair e levantar, mas a graça de Deus está, a motivação dos mestres, dos pastores, da palavra de Deus, na medida que você se esforça, pois essa graça não será vã, porque um dia mais cedo e mais tarde vocês estarão em pé. Mas para isso, ouvi os profetas e prosperareis. Porque o que fará com que você se levanta e seja maduro é a experiência daqueles que estão em pé. Então Abraão errou-se. Ele errou. Mesmo tendo feito uma aliança com Deus. Para seu conhecimento, nós vamos ler aqui que Deus diz, eu vou fazer uma aliança contigo. Mas Deus já tinha feito uma aliança antes do capítulo 17. Deus já tinha feito uma aliança. E o que aconteceu com a aliança de Abraão? O que aconteceu com essa primeira aliança? Estranho, não é? Sabes, eu creio que essa aliança, ela foi renovada. Assim como um casamento. Existe para muitos fases dentro de um casamento. Deus não falhou na primeira aliança que ele fez com Abraão, mas Abraão falhou. E por isso que Deus vai abandonar Abraão, porque Abraão foi infiel. A aliança para um judeu é traduzido como a palavra Berit. E a palavra Berit significa testamento. Para um judeu, uma aliança é um testamento, ou seja, para que haja um testamento, para que se produza e se faça um testamento, é necessário que a pessoa morre, para que o herdeiro que assinou esse testamento se beneficie
da herança do testamentário. Para um judeu, uma aliança, para que ambas alianças funcionem, ou seja, para que uma aliança funcione de duas pessoas, é necessário que ambos morrem para o outro. É necessário que Abraão doe a sua vida e morrem para Deus, no sentido de se doar, no sentido de não é mais minha vontade, mas a vontade de Deus. E Deus morreu para Abraão. Como? Enviando seu filho unigênito. E o próprio Senhor, o próprio Filho do Deus vivo, morreu na cruz do Calvário, para que essa geração escolhida pelo próprio Senhor, do povo eleito, no qual nós somos inseridos, acontecesse. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar. Olha só o que Deus diz a Abraão: ande segundo a minha vontade. Ou seja, ele traz uma palavra que colocou Abraão no eixo. Deus traz uma palavra e Deus coloca Abraão no eixo. Ele diz assim: ande segundo a minha vontade. Deus lembrou a Abraão de prevalecer naquilo que Deus quer, naquilo que Deus ama, naquilo que Deus sempre quis. E Abraão, tendo gerado Ismael, não estava fazendo a vontade de Deus, ao contrário, estava desagradando muito a Deus. Não há como você querer agradar a Deus e andar segundo a sua vontade. É impossível. Segundo os seus sentimentos, segundo as suas ansiedades, não há como. Em segundo lugar, o Senhor lhe diz: seja íntegro. Seja íntegro. O que significa a palavra íntegro? No dicionário, a definição de integridade é inteiro, completo, no sentido figurado, totalmente reto, irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível. Incorruptível. No Salmo 15:2 diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Olha só, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração, este fala a verdade. A integridade. A integridade, querido, é uma virtude imprescindível para você ser uma pessoa que pode ouvir a voz de Deus ou não. Vai depender da sua integridade. A integridade é o estado do que não sofreu quebra ou modificação. Olha só essa definição: estado do que não sofreu quebra ou modificação. Sermos íntegros significa sermos um com a palavra de Deus. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus quis assim. Mas por causa do pecado, o homem, ele sofreu modificações no seu caráter, na sua alma, no seu corpo
e no seu espírito. E a integridade do homem é voltar naquilo que o homem foi criado na sua origem, na sua essência, imagem e semelhança do Pai. Viver em integridade é assumir a nossa semelhança a Cristo e sermos um com Ele para aplicar a palavra de Deus. Quando o mundo vê Cristo em nós, ele está vendo a integridade que levamos. O que é ser íntegro? Sermos íntegros é também sermos fiéis a cumprir aquilo que falamos e determinamos. Você tem facilidade a não cumprir aquilo que você determina ou que você fala que você irá fazer para outras pessoas? Isso não é integridade. Há uma modificação, há uma quebra do que é ideal, do que é justo. A falta de palavra de uma pessoa nos horários, no cumprimento de promessas ou compromissos, demonstra total falta de integridade. No Salmos 37, 18, diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, a integridade não é uma virtude opcional. A integridade é parte de identificar o homem e uma mulher que serve a Deus. Nesse ministério, nós vamos ensinar você a ser íntegro. Ninguém pode dar fruto ou pode esperar querer servir um ministério ou evangelizar quem for antes de aprender essa virtude. O que adianta querer salvar o mundo todo e perder sua própria casa, a sua própria vida, a sua própria alma? Não. Primeiro, aqui nós tratamos, depois nós enviamos. Vamos continuar no versículo 2. Deus diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Olha que Deus diz: da minha parte, da minha. Deus não falou por Abraão. Abraão deve falar por si mesmo. Ou seja, Deus tem um plano de salvação para você. Deus tem um propósito para lhe revelar. Deus quer revelar coisas lindas para você. Mas existe a parte de Deus e existe a parte de Abraão, ou dos filhos de Abraão. Por parte de Deus, para que se estabeleça uma aliança, deve ter concordância e propósito de duas pessoas em se comprometer para esse propósito. Deus se propõe em estabelecer um propósito que ele irá cumprir. De minha parte, esta é a minha aliança.
E da sua parte, qual é a sua aliança? Qual é o propósito que você vai estabelecer para que se estabeleça uma aliança verdadeira com Deus? Não pensa que uma aliança é unilateral. Não pensa que porque Deus quer estabelecer uma aliança com você, que essa aliança foi estabelecida. Porque é necessário que haja um compromisso de ambas partes. No versículo 5, não será mais chamado Abraão. Olha isso que Deus diz. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraham. Porque eu o constituo pai de muitas nações. Que tremendo, querido. Presta muita atenção naquilo que Deus vai lhe revelar aqui. Pela primeira vez, Deus mudou o nome de Abraão em Abraham, em Abraão. Quando Deus muda de nome original e troca para outro nome, isso significa que a partir desse dia, por Deus ter avaliado seu escolhido pelas experiências, tanto nos erros e nos acertos, essa pessoa amadureceu ao ponto de ser apto a assumir novas responsabilidades. Ou seja, o antes e o depois. Abraão antes, agora, a partir de hoje, Abraão. Por causa de um encontro, por causa de uma palavra revelada para Abraão naquele exato momento, essa palavra, Deus diz, haverá uma transformação e uma mudança sobre a tua vida. Essa palavra tem poder para transformar você? Conseguem ver o peso daquilo que Deus quer para a sua vida nessa tarde? Nós podemos encontrar na Bíblia alguns personagens famosos, ilustres, cujo nome foi mudado pelo próprio Senhor. Vocês lembram? Jacó. O próprio Jacó. Pois, se nós falarmos de Jacó, após essa pessoa ser moído por Deus e preparado pela mão de Deus, Deus chamou Jacó de Israel. De Israel. Que mais nós temos? Saulo. Você lembra de Saulo? Homem de Deus, sanguinário, perseguidor de cristão, mas ao se converter verdadeiramente, Saulo foi chamado de Paulo. Lembra de Simão? O discípulo de Jesus. Simão foi chamado de Cefas, que significa Pedro. Simão Pedro. Né? Agora, o que eu quero ministrar na sua vida neste momento é o seguinte: nem todos mudam de nome rapidamente. Há pessoas que o impacto pela revelação de Deus é tão grande que eles são capazes de mudar rapidamente. Mas muito rapidamente. Há outros que mudam de nome porque Deus precisa tratar muitas coisas do seu caráter. Muitas coisas do seu caráter. Como também o foi com
Jacó, eu vou falar um pouco de Jacó. O que Deus tratou em Jacó? Interessante. Jacó, ele enganou Isaac. Isaac era o pai de Jacó. Como Jacó enganou Isaac? Fazendo-se de Esaú. No trecho de Gênesis, nós vamos ler, inclusive mais tarde, mas Jacó, ele quis a primogenitura, ou seja, ser o herdeiro de Isaac, o seu pai. Ele quis a herança espiritual. Por quê? Porque Esaú não valorizou. O que Jacó fez? Ele enganou seu pai, ele colocou nos seus braços pele de animal, porque o filho primogênito não era Jacó, era Esaú. Então, como seu pai já estava velho e cego, ele enganou seu pai e colocou pele de animal nos seus braços. E no momento de liberar as bênçãos vindo de Deus, ali Jacó recebeu, na verdade, as bênçãos que deveria ter caído sobre seu irmão Esaú. Então, Jacó usurpou, enganou seu pai e enganou também seu irmão para alcançar a primogenitura. Agora, como Deus tratou Jacó a fim de mudar o seu nome? Vocês querem saber como Deus trocou o nome de Jacó enganador? Pois eu vou lhe falar. Deus tratou Jacó, mudou seu caráter, mudou seus costumes, colocando um Labão, uma autoridade. Quem era Labão? Uma autoridade que estava, um homem que estava sobre ele, que na verdade o enganou 14 anos. Ou seja, Deus tratou Jacó, a malícia de Jacó, colocando um homem malicioso que o humilhou para justamente durante 14 anos tratar o caráter dessa pessoa, do próprio Jacó, que valorizou as coisas de Deus, porém havia nele, no caráter de Jacó, coisas que Deus não se agradava. Quando Deus tratou Jacó, humilhando, usando pessoa, uma espinha na carne, como Paulo teve, para esmurrá-lo, para tratá-lo, a fim do que o orgulho talvez não venha florescer, como diz Paulo. Paulo teve um espinho na carne, um homem que o esbofeteava. A Bíblia diz que ele orava a Deus: Senhor, por quê? Porque esse homem, usado, mensageiro de Satanás, me humilha tanto? E Deus diz: a minha graça te basta. E Paulo fala e enfatiza e diz assim: para não me ensoberbecer, pois Deus suscitou essa perseguição. Muitas das vezes você entra num procedimento onde Deus quer tratar o seu orgulho. E para tratar seu orgulho, muitas das vezes Deus precisa suscitar uma pessoa que vai humilhá-lo. Pode ser inclusive um mensageiro de Satanás. Porque eu me atrevo a dizer que se Deus quer usar Satanás para cumprir seus propósitos na sua vida, a fim de extrair em você o caráter de Cristo, então Ele fará. Porque Deus é soberano.
e acima e manda o diabo. O que Deus diz para o diabo fazer ou permitir fazer, ele o faz. Porque nosso Deus é o Alfa e o Ômega. Então, Deus tem estratégia para tratar a nossa malícia, o nosso orgulho. Vocês creem nisso? Mas saibam de uma coisa: se verdadeiramente você é escolhido, Deus lhe dará a oportunidade de mudar o seu nome. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Não se dê o nome que Deus não lhe deu. Ou seja, não se autoproclama Israel se Deus lhe chama de Jacó. Porque quando Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó, usurpador, enganador, em Israel. Isso foi o novo nome que Deus deu a Jacó. Israel. Antes, no engano. Depois da transformação do caráter. O que nos importa? O que importa a Deus? Você acha que é aquilo que você pode produzir? E o quanto você sabe? Mas você vai impressionar quem? Os homens? Deus mesmo? Você quer comover Deus? Você quer fazer com que Deus fale, uau, é o seu caráter e a sua integridade, ó Abraão. É a sua particularidade, a sua santidade. Pois não se dê o nome que Deus não lhe deu. Não se chamem de Paulo de Tarso antes de ter a sua experiência na estrada de Damasco. Antes de ter sua experiência na estrada de Damasco e ficar cego para Deus lhe fazer entender que pensavas ver, mas na verdade não estavas vendo coisa nenhuma. O orgulho e a soberba de Paulo, acompanhado de muito conhecimento da lei, lhe dava a convicção de que conhecia Deus, de que Deus estava com ele e que enxergava tudo. Mas nada disso. Até que a mão de Deus fez cair o homem cheio de conhecimento religioso, cheio de letra, e o humilhou, fazendo-o cair do seu cavalo e tornando-o cego. O homem que pensava saber, o próprio Saulo, religioso fariseu que pensava conhecer muita coisa, ter sido ensinado, o homem que pensava saber, que pensava ver, que pensava entender muitas coisas, se reparou a sua primeira experiência com Deus. Se fosse nos dias de hoje, muitos Paulo diriam, eu tinha convicção que Deus falava comigo, que Ele me dava grandes revelações usando Gamaliel. Sabe quem era Gamaliel? Era o mestre top do top da época, que ensinava a todos os fariseus, era a referência do conhecimento. Tem pessoas que fazem curso de teologia e que procuram por fonte. O que adianta? A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O que adianta a letra sem a revelação?
há um nome que os homens podem lhe dar, mas há um nome que só Deus pode lhe dar. E esse nome, ele separa duas épocas. Tu está me entendendo? Esse nome que Deus quer lhe dar separa duas épocas. Antes de praticar o orgulho e o pecado, e depois dele, quando a mão de Deus me humilhou, para que eu entenda como Deus estava me vendo. O nome dado pelos homens, seja bom ou seja ruim, e eu lhe digo neste momento, jamais deverá influenciá-lo. Não importa o que os outros dizem que eu sou, o que me importa hoje, o que Deus pensa que eu sou, nele. Se você é humilde, ou quer ser humilde, ou aprender a ser humilde, faça como Abraão. Faça como ele. Enquanto Abraão foi tratado durante 20 anos, Abraão se sujeitou aos ensinamentos que a vida lhe proporcionou por vontade permissivas de Deus. E no tempo de Deus, somente no tempo de Deus, Deus lhe outorgou um novo nome. Mudar de nome aos olhos de Deus não depende do quanto o homem erra nas suas escolhas. Não depende do quanto tropeçou. Mas sim do quanto se sujeitou cada vez que Deus dá ao homem a oportunidade de mudar e se arrepender. Isso é humildade. Ali estarás no caminho para Deus lhe preparar para ser outra pessoa e para que você receba o nome que Deus lhe outorgará. Nos tempos da eternidade, quando nós trocaremos desse corpo corruptível para um corpo espiritual, a Bíblia diz, um corpo celestial, pois Deus dará aos seus escolhidos um novo nome. É um mistério, mas a Bíblia fala sobre isso. Queridos, respeitem as etapas. Não queira impressionar os homens para que os homens lhe outorguem o nome que você gostaria de receber. Porque é Deus que decide, no tempo dele. Mas quanto mais humilde tu decidas ser, mais será apto a você trocar e receber o nome que Deus lhe outorgou. Abraão precisou de 20 anos. Saulo foi muito mais rápido. Precisou cair do seu cavalo e ficar cego para mostrar para Paulo, Saulo de Tarso, que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele conhecia, não o fazia enxergar. Mas essa cegueira que Deus provocou é para que Paulo tivesse a revelação de que mesmo agora não vendo, ele estava vendo. Não é coisa louca, pois Deus confunde os que se achem sábios para se revelar aos seus pequenininhos.
E para se revelar aos seus pequeninos, você precisa ter um coração de um pequenininho, de uma criança. Deixa vir a mim as crianças. Oremos. Senhor e Pai Celestial, eu oro neste momento para que essa pessoa possa entender e se submeter a qualquer decisões e vontade permissiva de Deus. Que essa pessoa tenha a revelação daquilo que o Senhor tem para ela. Que essa pessoa seja íntegra. Que ela descobre como o Senhor a vê e não como ela pensa ser. Assim como Deus, o Senhor, tu diz para Abraão: obedeça a minha palavra. Procura a obedecer a minha vontade e seja íntegro, porque até então Abraão não foi íntegro. E Deus termina dizendo: por minha parte, eu estabeleço uma aliança contigo. Se você se predispõe a ser íntegro e fazer sua parte, pois também Deus fará a parte dele, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo na OSCE, que o Senhor possa lhe capacitar. Torne-se um membro da OSCE, um discípulo da OSCE, mas lembre-se, ninguém aqui se impressionará com seu título, com seu conhecimento, porque aqui nós tratamos o caráter, as raízes da árvore, o oculto da árvore e não a aparência, não suas folhas, mas a sua vida, o seu ser.